Olá, empreendedora! Bem-vinda a mais um episódio do Curitibana Cast. Eu sou Luiz Stefanello, líder da comunidade Curitibana Business. E eu sou a Ana, também líder fundadora do Curitibana Business. E hoje a gente recebe aqui a Jussara Ribeiro, que é terapeuta vibracional. Seja bem-vinda, Jussara. Obrigada, eu que agradeço pelo convite. Então, eu sou Jussara Ribeiro, sou terapeuta vibracional e energética. Atuo principalmente para trazer o equilíbrio para nós mulheres que temos diversos papéis, não só na sociedade, mas como na nossa casa também. Ah, que legal, Ju. O prazer é nosso. Nós pedimos para a empreendedora trazer algum objeto que represente ela, represente o trabalho, aquilo que ela faz. E eu vi que você colocou várias coisas aqui na mesa. Várias então, eu vou coisinhas. pedir para você contar um pouco sobre isso, por favor, e depois a gente vai... Bom, essa daqui é uma ferramenta que chama Semente da Vida. Ela é usada para medir as vibrações da pessoa, né? Então, cada pessoa que chega até mim, eu faço um mapa vibracional completo dela. Então, eu sei como que ela vibra na criança interior, como que está o relacionamento amoroso, o relacionamento social, profissional, trabalho, enfim. Eu faço um checklist completo dessa pessoa. Aqui é uma ferramenta chamada Semente da Expansão. Ela é uma ferramenta que deve ser utilizada um pouco mais de critério e parcimônia, porque ela tem muitos elementos aqui, né, como vocês podem perceber, e ela justamente trata da expansão da consciência. Então, eu preciso que a pessoa tenha uma maturidade energética e espiritual para eu poder introduzir esta ferramenta aqui. Essa é uma ferramenta para prosperidade. Então, eu também atuo como consultoria para prosperidade para negócios. E eu faço, assim como eu faço o mapa vibracional das pessoas, eu faço o mapa vibracional das empresas com esta ferramenta aqui. E eu elevo os campos que estão com frequência abaixo para que funcionários, até o próprio dono, empreendedor, o próprio dono, consiga entender qual área que ele deve dar atenção. Às vezes ele está com falta de cliente, mas às vezes é um processo que está realmente precisando de atenção e ele não consegue visualizar isso. Então, através desse mapa, a gente consegue mostrar aonde estão estas questões, né? Pelo menos num mundo vibracional. Às vezes não se materializou ainda, mas vibracionalmente já aconteceu, né? Entendi. Então, essa ferramenta é mais para empresas e para a área profissional. E aqui estão velas que eu faço através da fitoenergética, que é com a energia das plantas. Eu impregno um composto energético em cada uma delas com informações diferentes e objetivos diferentes também. Dentro de um protocolo que eu mesmo criei, que é um protocolo meu, que chama Seja Mestre de Si Mesmo, uma das etapas é uma criação de uma vela com composto específico para cada pessoa, com o objetivo que ela quer alcançar. Essas aqui, elas foram feitas intencionadas para qualquer pessoa, né? Então, eu tenho aqui o Ativa Feminino, que é para ser usado para equilíbrio mesmo. Também mulheres na menopausa e em épocas... Sim. Né? Essa outra... Aquelas questões femininas, Questões né? femininas, isso. Essa daqui que é afrodisíaca, ela tem também óleos essenciais, essas aqui, que são específicos, mas essa afrodisíaca, a minha intenção é conexão, porque os casais hoje estão se afastando cada vez mais, então a minha intenção é conexão em si. E essa daqui eu fiz para prosperidade, que todo mundo confunde, acha que prosperidade é ganhar dinheiro e não é isso. Prosperidade é movimento. Então, esse composto aqui é feito para trazer movimento para a vida das pessoas, que elas tenham clareza onde que elas querem chegar e se movimentem até lá. E esse daqui é uma ferramenta que chama Portal Estelar. Então, ela atua muito na cura com irmãos estelares, né? Então, eu sou terapeuta estelar também. Quando eu utilizo ela, a gente acaba se transportando para outra dimensão, vamos colocar assim. Então, essas são as amostras objetos que eu trouxe, os meus objetos. Muito legal, muita coisa diferente. A gente vai entrar um pouco nesse campo para falar sobre isso. Jussara, eu achei muito legal toda essa sua explicação, todo esse processo terapêutico. Você nos contou que é uma metodologia sua, mas você teve um início para chegar até esse ponto onde você está agora. Conta pra gente um pouco da tua trajetória empreendedora e o que te motivou a chegar até o momento que você está atual. Tá. Bom, eu sou formada
em direito, de formação eu sou advogada, atuei muito pouco, né? Sempre trabalhei na administração de empresas, sempre. Depois que eu me formei, fui fazer um MBA de administração de empresas, perfeito. Me casei e eu e meu marido, assim que eu fiquei grávida, a gente começou a trabalhar com reciclagem de óleo vegetal usado. Então, ele ia até bares, restaurantes e até residências para coletar esse óleo e tudo mais. E vender para reciclagem. Hoje, a gente ainda tem essa empresa, mas hoje nós já temos uma frota de veículos próprio, né? A gente já tem, empregamos bastante pessoas. E eu estava percebendo que, puxa, eu já tinha dado, né, para a empresa, e eu queria, assim, me conectar um pouco mais comigo mesma e, de repente, fazer uma autodescoberta, né? E como empresária, mãe, dona de casa, esposa, a gente fica meio... Muita coisa, né? Muita coisa na cabeça, muitos papéis. Verdade. Nos né? perdemos nesse então meio, né? Chega um momento que você isso. não sabe mais o que você é. Empresária, mãe, dona de casa, o que você E tá daí fazendo. você não tem equilíbrio, né? Ou você trabalha muito, ou você cuida muito do filho, daí a casa fica à deriva, o marido fica à deriva, e aí você não consegue. E eu cheguei um momento que eu comecei a querer me descobrir mesmo. Só que eu sempre gostei do holístico, sempre. Sempre fui a pessoa do cristal, do incenso, das orações, né? E sempre fui... gostei muito dessa parte espiritual, mas nunca tinha estudado a fundo, né? E comecei a estudar. Então, o primeiro curso que eu fiz foi o curso de fitoenergética, que inclusive eu utilizo para fazer as velas, né? Que é a energia das plantas. E assim foi indo. Daí eu fui estudando uma outra técnica aqui. Uma coisa foi puxando a outra, né? Radiestesia, como utilizar os gráficos. Uma coisa foi puxando a outra. Aí eu encontrei essas ferramentas não são minhas. Hoje eu estou criando a minha própria mandala de elevação vibracional, porque tudo é energia. E as pessoas... Assim dizia Einstein. ainda relutam, né, em entender que tudo é energia. Nós somos energia, nossos pensamentos, nossos sentimentos são energia. E tudo aquilo que a gente atrai é aquilo que a gente vibra. Né? E quando eu comecei a estudar mais a fundo isso, é que eu comecei a perceber que sim, né, a gente é capaz de atrair aquilo que a gente deseja se a gente estiver sintonizado com aquela coisa. Que é um dos princípios da física quântica. Sim. Né? Então, eu comecei a estudar mais isso. E uma coisa levou a outra. E aí, deixa eu te perguntar, a Ana é mais holística do que eu, assim, eu brinco, falo algumas coisas de signo, falo de vibração, principalmente... Não entendo nada de signo. Não, eu também não. Astrologia. Astrologia. Mas eu, na pandemia, principalmente por causa do momento que nós vivíamos, senti necessidade de desenvolver também autoconhecimento, entender essas partes vibracionais, entender o que é essa energia, por que a gente está bem, por que a gente não está. Mas eu, mais cética como pessoa, eu vou para um lado mais ciência, né? Racional também, e mais né? racional também. E eu vejo que a ciência e a parte holística, elas convergem em um determinado momento, né? Porque isso acontece há muito tempo no mundo. A gente já tinha, né, os nossos ancestrais... Na humanidade, né? Na humanidade. E hoje se vê resgatando muito isso para ser um processo de ferramenta de autoconhecimento, o que é muito bom, porque nem todo mundo, eu acho, que vai encarar uma terapia, uma análise, ou às vezes uma terapia como uma psicóloga, uma coisa assim. Talvez essa abordagem com um cristal, com uma coisa que conecte a ela espiritualmente, né, seja melhor. Eu queria te perguntar, dentro desse contexto, como é que é essa abordagem, como é que essa... A gente está falando com mulheres aqui. Como é que essa mulher chega para você? O que ela demanda para você quando ela te procura para ver essas questões energéticas? E o que você observa dentro disso de transformação? Bom, a maioria delas estão no estado de burnout já. Depressivas. Esgotamento elas mesmo. Vão procurar quando realmente já não tem mais opção, né? E às vezes ela já nem tem força mais. Né? Você acaba... A hora que vem dá aquela chacoalhadinha nela, ela fala, putz, eu preciso de ajuda. Realmente não é isso. Às vezes até com vontade de tirar a própria vida, porque ela entende, eles vão se virar sem mim. Eu não sirvo para nada. Então, algumas chegam nesse patamar, outras já não.
Outras falam assim, ó, eu descobri que não tá legal isso em mim e eu quero resolver. Então, eu tenho extremos. Tá? Eu tenho extremos, porque tem pessoas que querem se autoconhecer e que entendem que tá tudo bem encontrar suas sombras, que todo mundo é dual, a gente tem luz e sombra. Então, se a gente for parar para pensar, né, observar na história, Jesus era um cara super iluminado. Sim. Mas e a sombra dele? É inversamente proporcional. Só que ele não ficava olhando para a sombra. Ele olhava para a luz. Então, é isso que a gente tem que entender. Que tá tudo bem. Que ele peregrinou para ver a sua sombra. Né? Não, e tá tudo bem sentir raiva, tá tudo bem sentir medo, tá tudo bem. A gente sente, são sentimentos. Nós somos seres espirituais vivendo uma realidade material. A gente vai sentir. Sim. Mas como a gente reage a isso é que é o diferencial de cada um. Então, eu vou reagir me afundando ou eu vou reagir querendo. Então, algumas pessoas não conseguem sozinhas e acabam se afundando. Aí, quando eu faço o mapa vibracional dessa pessoa, eu já percebo que ela está vibrando, a autoestima dela está vibrando em 50 Hz. Meu Deus do céu, ela está quase 0 Hz. Isso é quase suicídio. A pessoa, quando ela vibra em 0 Hz, ela tende a tirar a própria vida mesmo. Nossa. Porque é um mundo primitivo mesmo, né? E tem pessoas que vibram no negativo, né? Então, a hora que eu vejo isso, eu falo, eu preciso dar um up nessa pessoa. Ela não tem vontade de se tratar. Ela quer melhorar, mas ela não quer fazer por onde. Ela não consegue, né? Ela não consegue. Tá naquela preguiça, né? Isso. E a química? E a química? Né? Porque quando a pessoa está em depressão, ela libera... O lítio, né? Dizem que o lítio então, assim, abaixa. Então, tem várias questões bioquímicas que acontecem no corpo dela. Não é simplesmente energético. Então, eu preciso dar um up nessa pessoa primeiro. Então, o que eu faço? Olha, poderia até te propor um protocolo para você ser mestre de si mesma, que é a minha metodologia, mas eu preciso que você faça a sua parte. Porque não existe melhora e resultado se cada um não fizer a sua parte. Sim. Qual que é o objetivo da minha metodologia? É você sair de todo o processo sabendo os seus gatilhos, as suas crenças. E que quando isso aciona, você já tem consciência. Fala, opa, aqui não. Eu já sei quem é você. Aqui não. Eu vou pensar diferente. Eu vou fazer diferente. E aí a gente começa a ter atitudes diferentes. E isso muda completamente a vida da pessoa. Se ela não estava prosperando, ela começa a prosperar, porque ela começa a parar de se auto-sabotar, ela começa a parar de se achar vítima, ela assume a responsabilidade pela vida e pelas ações que ela tem que tomar. Agora, quando uma pessoa chega no estado depressivo assim, eu tenho que usar outras técnicas para fazer com que ela chegue lá nos 350 Hz, para eu conseguir fazer com que ela tome atitude. Quando eu vejo que ela está começando a reagir, aí eu começo a passar técnicas de EFT, que são, né, os pontos de acupuntura, não sei se já ouviram falar, já. Junto com a PNL, né, Programação Neurolinguística, aí eu vou dando poucos exercícios. Se eu der muita coisa... Ela não vai fazer. Ela já não faz, né? Só que tudo isso é para eu chegar num ponto que ela vai falar assim para mim, não, agora eu tô pronta. Tô pronta para ver quem eu sou. Me aceitar do jeito que eu sou e ser quem eu sempre fui. Porque a gente às vezes se esconde. A gente não é quem a gente sempre foi como alma. Então essa é a ideia. E deixa eu pegar esse insight que você falou para te perguntar uma coisa sobre energia e vibração que você estava falando, que tem a ver com isso, que às vezes a gente se esconde, né? Eu imagino que seja por causa da vida, da rotina do dia a dia. Mas é real aquela ideia de que se nós estamos dentro de um ambiente e a energia ali ou é muito ou ela não é ruim, isso afeta a nossa e pode diminuir? Por exemplo, você já ser uma pessoa que está prosperando, já ser uma pessoa ativa, sabe? E às vezes o ambiente familiar, de trabalho, seja o que você fizer, companhias, isso pode diminuir a vibração dessa energia? Se você deixar assim. Mas é meio inconsciente. Como é que a gente sabe se está deixando, né? É inconsciente. Existem técnicas que a gente usa para ser consciente. Quando você vai num ambiente, você pode usar cristais.
Então, eu tenho a turmalina negra, por exemplo, é um cristal ótimo. Se você vai num evento, que você sabe que vai ter gente invejosa. Não use ela sempre. Mas quando você vai em determinados lugares, determinados eventos, você fala, aquela pessoa lá não... Ou às vezes essas pessoas Né? estão ali e não sabem que estão vibrando também isso, né? Elas Porque não são sabem. Mas existe essa influência. Sim, porque se ela vibra na inveja, o que a inveja é? Ela queria ser você. Querendo ou não, se você não está protegida de alguma forma, a tendência dos corpos é o equilíbrio. Sim. Então, se você está aqui, ela está aqui, a tendência é acontecer isso aqui. Você já não pegou uma amiga que você estava super, super down, você estava feliz, aí você foi conversar com ela, você saiu de lá meio down? E ela saiu um pouco feliz. Vocês equilibraram. A tendência universal é essa, é trazer o equilíbrio. Se uma pessoa estava bem, vai ficar mal, é o equilíbrio. Então, é isso que a gente tem que buscar. É sempre trazer o equilíbrio. A gente não vai parar de trabalhar. É verdade. Mas aonde está o nosso ponto de equilíbrio? Aonde está o ponto de equilíbrio da mulher para ela voltar a ser o equilíbrio emocional da família dela? Porque quando ela está mal, a família dela fica mal. Os filhos sentem. Sim. E aí a gente vai criar, de repente, crianças que vão chegar lá na adolescência, vai ter uma criança interior triste, apática, com medo. Não vai fazer nada para a esposa porque tem medo que a esposa fique triste como a mãe ficou. Isso aí. Porque as crianças, elas absorvem tudo como uma esponja. Sim. Porque elas não têm os chakras totalmente fechados ainda até os 7 Sim. anos. Por isso que a gente fala da idade dos 7 anos, porque os chakras são abertos. Então, tudo até os 7 anos é Elas vão só absorvido captando. sem filtro algum. Sem filtro nenhum. Zero. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado que a gente fala com as crianças, o que elas assistem, quanto tempo de tela. Porque elas estão só recebendo. Esses dias meu filho estava assistindo um negócio no YouTube lá, sabe aqueles vídeos tem metade, né? Que eles ficam falando um negócio aqui e parece uma imagem Sim. embaixo. Ele estava interessado na imagem, e o cara falando. Eu virei para ele e falei assim, filho, você sabia que isso que ele está falando, você não está prestando atenção, mas o seu cérebro tá. Inconscientemente, você está armazenando isso. E um dia, uma decisão sua vai ser baseada nesse seu inconsciente. Porque 90% das nossas atitudes são inconscientes. É verdade. Essa questão da infância, né? Hoje se entende melhor sobre isso e vê o quanto afeta a fase adulta. E você estava falando, né? Dessa questão de se descobrir, de se conhecer e de ter essa vibração. Nós verificamos muito no Curitibana, né? Até por convívio, rodar pesquisa. Muitas mulheres empreendedoras, né? Cheias de ideias, de vontades, de dons, habilidades, que fazem coisas incríveis, mas que tem aquele bloqueio de comunicação, principalmente, sabe? Ela, não só na comunicação, mas além da comunicação, ela tem aquela insegurança de fazer um preço, de cobrar, de valorizar o que ela faz, de achar que ela não pode ser uma mentora, por exemplo, porque ela não... Na cabeça dela, ela não tem conhecimento, autoridade. Não, muitas vezes até de se apresentar, de se posicionar com relação a assim, eu sou a fulana, eu sou terapeuta, eu sou dentista, eu sou artesã. Tem... De se posicionar mesmo. De se posicionar mesmo. Podem ser N situações, né? E Ou isso... como ela se vê até perante o marido. Como que o marido é. E ela consegue trabalhar isso dentro Ela dessa consegue. terapia? Ela consegue. Porque às vezes ela se vitimiza também. E se eu trago para a consciência dela que ela é vítima e que ela é esquiva, por exemplo, que é pessoa que ela não quer encarar as coisas. Ela já é vítima, ela já é esquiva. A hora que ela toma consciência disso, ela fala, meu Deus, aquela minha atitude é por causa disso. Eu não quero ser assim, mas a decisão de não querer ser assim tem que partir dela. Eu tô ali para dar ferramentas. Aí, durante esse processo, o Sérgio Mestre de Si Mesmo tem mais ou menos 7, 8 sessões. Vai depender muito da mulher e de como ela chega, né? Eu também aplico aquela roda da vida, para eu entender aonde que está o desequilíbrio. Porque a gente tem que começar a trabalhar no que é desequilibrado. A pessoa só trabalha, não tem vida social nenhuma. Ela vai ter que começar a fazer algumas coisas. Não precisa ser todo final de semana, todo dia,
Mas algumas coisas ela vai ter, porque isso é para ela. Sim. Às vezes é para o relacionamento dela. O relacionamento dela está em crise porque eles não fazem nada sozinhos. Vivem em função dos filhos. E a gente é mãe, a gente quer dar o melhor para os nossos filhos. Mas como casal, a gente também precisa do nosso tempo. Sim. É equilíbrio. Tem que ter o tempo de qualidade com a família? Tem. Mas também tem que ter o tempo de qualidade com o casal. Sim. E às vezes não tem nada disso, porque daí ela só trabalha. E aí o filho fica lá, o marido fica lá, a casa fica daquele jeito. Então a gente também tem que identificar isso e propor pequenas modificações que caibam dentro da rotina, que ela consiga aplicar. Às vezes ela não consegue nem falar para o marido dela a forma como ela gosta de ser tratada. E aí, né, tem as 5 linguagens de amor, né? Então eu trago isso também. Porque tudo influencia na nossa vida e como que a gente reverbera para o outro, né? Sim. E quanto mais iluminada a gente tá, quanto mais para cima a gente tá, mais a gente contagia quem tá à nossa volta também. Verdade. Então é importante, quanto mais elevado eu tô, melhor fica a minha família, melhor fica o meu trabalho. Mais pessoas legais eu vou atrair. Uhum. E aí, às vezes, as pessoas não conseguem cocriar também, né? Eu falo muito isso, porque acima de 400 Hz, a gente tá propício a cocriar qualquer coisa. Mas aí ela pensa, imagina aquilo lá que ela quer, e aí ela fica ansiosa que aquilo não chega. Né? Porque o tempo não é do jeito que ela quer. Então, não aconteceu ontem. Porque nós somos imediatistas. Sim. Também tem isso. Vivemos também a era do imediato, né? Sim. Se quer uma coisa muito rápida. Muito rápida. Dinheiro muito rápido, sucesso muito rápido, conquista, realizações, E é um conhecer o mundo processo. muito rápido. É. Aí ninguém agradece pelo pequeno passo que deu, pela pequena melhora que deu, que teve, né? Então, assim, todas as vezes que a gente tem uma pequena melhora, a gente tem que agradecer. Sim. Porque são de pequenos passos que a gente chega lá no final da escada, no final da trajetória. E o caminho só se abre ao caminhar. Né? Então, tem isso também. E aí, dentro de todo esse processo, eu também faço uma vela que é exclusiva para essa pessoa, para aquilo que ela precisa tratar, curar, ressignificar. Uhum. Eu trabalho muito com meditações guiadas, muito. Eu tenho muita conexão para fazer isso. Então, eu acabo gravando algo que é exclusivo também. Então, essa parte, todo o processo é muito exclusiva. Eu não tenho, assim, um padrão do que eu vou seguir. Porque tem uma receita de bolo, porque somos indivíduos diferentes. Isso. E é importante olhar o indivíduo, né? E aí é que muitos pecam, porque a gente não olha. Se eu precisar fazer um reiki, eu vou fazer um reiki. Porque também, como terapeuta, é aquilo que você está sentindo no momento que a pessoa precisa. E tem que ser personalizado, né? Tem que ser individual para cada um. E eu tive um chefe uma vez, né, que ele falou assim para mim, na época que eu era funcionária pública, trabalhei no Detran um tempo, e ele falou assim para mim: você não tem que fazer o que ele quer. Ele estava falando do chefe Moore. Você tem que fazer o que ele precisa. Isso eu trouxe para a minha vida. Então, às vezes, você chega lá e fala que quer prosperidade, mas você nunca vai prosperar se você não resolver um outro problema. Uhum. Não resolver o mínimo. Né? Então, assim, e todo mundo quer prosperar. Não existe uma pessoa que não queira prosperidade e sucesso. Nunca conheci ninguém. Se vocês conheceram, vocês, por favor... Até Madre Teresa de Calcutá tinha, assim, ela era super abnegada, mas quantos milhões ela movimentava? Vocês já pararam para pensar? Sim. E a energia, né? Porque para ela fazia em prol do outro, mas ela estava ali manipulando aquele monte de recurso para poder ajudar quem mais precisava. Ela nunca ficou pensando, será que eu vou conseguir? Não, ela simplesmente foi lá e fez. Que legal. Que ótimo. E, Jussara, me conta uma coisa. Nos teus tratamentos que você faz, são personalizados, você tem um espaço que você atende, você vai na casa da cliente, você faz online, ou é tudo isso? Conta pra gente um pouco como que é o atendimento. Pode ser tudo isso. É porque nós temos pessoas que vão nos ouvir fora de Curitiba. Sim, então, eu atendo online, então eu tenho clientes, inclusive, que são de São Paulo, Mato Grosso. Então, eu atendo online. Vai funcionar igual, porque a energia circula.
Então, independente de onde a pessoa está. Legal. Pode estar no Japão, não tem problema nenhum. Eu atendo também presencialmente. Atualmente eu estou atendendo no Bosque Sagrado, fica próximo ao Museu do Olho. Né? É só entrar em contato comigo, que eu agendo um horário e a gente vai lá fazer o atendimento. E eu posso também atender a domicílio, mas daí é claro que acaba ficando até um pouco mais oneroso, porque dependendo do lugar eu tenho que cobrar dois horários Tem um pelo deslocamento. Uhum. Né? Então acaba às vezes não compensando. E outra, a pessoa sair do ambiente dela é muito melhor do que ela estar no ambiente dela. E quando eu faço online também, eu sempre peço, né, dou orientações do fone de ouvido, do local estar seguro para você poder falar, né? Porque eu preciso fazer uma escuta ativa. Por mais que eu já tenha um mapa pronto ali, eu já saiba mais ou menos aonde pega o calo, às vezes a pessoa não sabe aonde que esse calo pega, e eu tenho que... Sim. E era isso que eu queria, uma das coisas que eu fiquei pensando, como que você faz essa medição? É com pêndulo? É com pêndulo. Então, aqui na Semente da Vida, a gente tem de 0 até 800 Hz, né? Então, eu consigo medir pelo pêndulo aqui, ou usando biômetros. Biômetros são como placas, né? Que a gente também consegue fazer as medições pelo pêndulo. Então, aqui a gente tem uma sequência de ativações. Essa ferramenta eu também uso para elevar a vibração e para harmonizar e equilibrar chakras. Embora, dependendo da pessoa, eu faça no gráfico de radiestesia também. Porque quando a pessoa vem com uma aura cinza, indica depressão para mim. Né? Então, eu também verifico, que eu faço algumas perguntas. Né? Eu pergunto se a aura dela está protegida, qual o percentual de desequilíbrio dessa aura, qual o percentual de desequilíbrio do campo mental dela, porque nós temos 7 corpos. O que é uma aura assim? A nossa aura, como nós temos 7 corpos, a gente tem as 7 cores do arco-íris. Né? Esses 7 corpos, para quem está ouvindo, seriam uma visualização, umas camadas. Isso, umas camadas, né? Então, é o campo mental, espiritual, isso. E aí, cada camada dessa tem uma cor que é representada por um chakra dos 7 principais, né? Que nada mais é que energia. Nada mais é do que energia. São centros de energia, que inclusive cada chakra é ligado a uma glândula no nosso corpo e é responsável por uma área também em órgãos, né? Então, quando eu faço essa medição, eu pergunto se o campo mental dela está em equilíbrio, qual o percentual de desequilíbrio, e eu vejo se eu preciso montar um gráfico de radiestesia para poder equilibrar antes de eu começar a fazer qualquer outro tipo de protocolo. Então, por exemplo, eu estou com uma cliente que eu primeiro montei todos os gráficos de radiestesia para ela sentir movimento. E foi Semente da Vida por 15 dias. Porque essa ferramenta aqui tem o potencial de elevar a vibração da pessoa. Eu não estou fazendo em nenhum campo específico da vida dela, eu estou fazendo geral, porque eu preciso que ela queira melhorar. Enquanto ela não abrir a consciência dela para melhor, eu não consigo. Eu poderia ter fechado um pacote, mas não ia resolver, ela não ia ter resultado. E eu também não, porque eu quero que elas tenham resultado. Sim. Então, eu tenho que olhar cada uma de uma forma individual e ver o que eu vou aplicar para ela. Se eu precisar, de repente, aplicar Semente da Prosperidade para que ela tenha mais ânimo no trabalho, eu vou fazer. Mas eu tenho que ter essa escuta ativa, tenho que entender o que ela quer. Porque às vezes ela não quer dinheiro. Não tá nem aí para isso. Para ela, tanto faz como tanto fez. É uma consequência. Sim. Né? Então, são N situações. Né? Então, cada momento eu vou usar uma coisa. E às vezes eu posso não usar nada. Às vezes um reiki resolve. Entendi. E muitas vezes a pessoa também quer ser escutada, né? Ela quer ir até lá, assim, pra desabafar. Sim. E acaba que daí, desse momento do desabafo, você também acaba percebendo alguma coisa, né? Percebendo até a energia dela. E a partir daquilo, você também faz um protocolo, alguma coisa assim, né? Com certeza. Então, assim, são momentos e momentos. Entendi. Por exemplo, esse instrumento aqui, se ela tem links energéticos, ela precisa limpar alguma somatização, eu vou usar isso aqui, é mais prático. É 5 minutos. Não demanda nem de mim, nem dela.
Mas eu sempre vou incluir uma meditação junto, independente. Se você chegar a fazer para ir lá fazer uma escutativa, eu vou te sintonizar primeiro. Porque eu preciso que você se abra o máximo que você pode. Às vezes a pessoa chega lá para ela, só quer falar, mas nem isso ela consegue. Uhum. Né? Como você comentou, né? A pessoa não consegue se posicionar. Então, às vezes, nem com o terapeuta ela consegue se posicionar. A gente vê muito aquelas pessoas que engolem muitas coisas e vão reprimindo isso, né? Aí tem dor de garganta, tem sinusite, tem tudo it. Todos os it. Entendeu? Tudo bloqueado aqui. Então, se eu não sintonizo ela, às vezes ela vai ficar lá 1 hora comigo e não vai falar nada. É verdade. É verdade. Mas eu vou ter o checklist. Com certeza, eu vou saber aonde que tá apertando ali. E você fala pra ela? Num primeiro momento, não. Uhum. Num primeiro momento, eu preciso entender o que ela entende dela mesma. Entendi. E aí eu vou fazer... A hora que eu vejo assim, que, por exemplo, assim, tá vibrando baixo lá no relacionamento, tá vibrando na raiva, vamos supor. Aí ela começa a falar. E eu pergunto, como é que é o relacionamento com seu marido? Ah, porque meu marido é assim, assim, assado. Eu tenho uma raiva dele. Isso já aconteceu. Mas se eu não pergunto do relacionamento dela, talvez ela não fosse falar naquele momento. Uhum. Mas eu tô vendo que tem alguma coisa errada ali. Para eu entender o que ela quer tratar naquele momento, eu preciso que ela me fale tudo. Empreendedora, se você está gostando desse assunto, se ele está sendo relevante para você, o Curitibana Business tem uma plataforma, a gente dá capacitações e mentorias de autoconhecimento também, que é muito importante para o desenvolvimento. Dentro da nossa comunidade, um dos nossos lemas é que quando uma mulher prospera, sua família, a sociedade prospera. A gente estava conversando um pouco antes, né, que prosperidade é movimento. Então, se você se interessar mais sobre isso, te convido para acessar o nosso site, curitibanabusiness.com.br, ou seguir a gente na rede social no Instagram, @curitibanabusiness, que vocês vão ter muito assunto, muito conhecimento, muitas dicas de como fazer isso. Falando em dicas e sobre essa questão do autoconhecimento, Ju, eu queria te perguntar o seguinte. Primeiro, para você falar a tua rede social, para elas te acharem, depois a gente fixa. Mas nós estávamos falando da questão da vibração de energia, que não é só sobre eu, pessoa, mas sim sobre matéria. A gente estava falando aqui, né, imóveis, às vezes relações, essas situações. Você poderia falar para a gente como a terapia vibracional ela vai ajudar nessa parte? O que ela pode fazer sobre isso? Bom, em relação a objetos, né? Como a gente estava conversando. Às vezes você entra num lugar e você se sente pesado, com sono, sabe? Meio depressivo, só boceja. Provavelmente, aquele ambiente ele está impregnado com energias que não são compatíveis com você. Uhum. Eu não vou dizer que são ruins ou boas, sim, mas não são compatíveis com você. Existem locais que a gente entra e a gente se sente bem. Uhum. Aquilo é compatível comigo. Não tem uma pessoa que você conhece, a hora que você olha para ela e fala, não rolou, não deu sentimento. Não bateu o santo. Não bateu o santo. Não é compatível com você. Muito provavelmente ela não tem os mesmos valores que você, ela não tem as mesmas ambições que você, ela é incompatível energeticamente com você. A gente está vibrando em energia, em frequências diferentes. Isso, frequências diferentes, né? Aí você fala assim para mim, mas como que eu posso fazer se eu me mudei para uma casa que eu não consigo ficar bem lá dentro? Limpeza energética. Legal. Né? Eu consigo fazer na mesa, consigo. Aí, às vezes, eu posso te orientar. Não, você vai lá, vai acender um palo santo. Porque muita coisa eu sinto a hora que eu tô fazendo trabalho energético. Eu me conecto e eu sinto. E eu falo, não, essa pessoa tem que ir lá, ela tem que fazer uma reza tal. Nem que eu tenha que falar a reza. Não importa. E, às vezes, é do seu sentir mesmo, não é meu. Sim. Né? Então, já aconteceu de eu limpar imóvel e falar assim, você vai lá, você vai acender um palo santo. Em cada cômodo, você vai sentir, vai imaginar que tudo que está impregnado nas paredes está indo para uma fogueira violeta. É a chama violeta transmutando o que é ruim para liberar para a luz, entende? Então, assim, a gente usa alguns, né? Porque a visualização criativa, tudo que a gente visualiza, está acontecendo em outro plano.
De repente, não aqui nessa dimensão, mas está acontecendo em outra dimensão. Então, além da limpeza na mesa, que às vezes eu tenho que limpar 20 vezes. Dependendo do imóvel, já aconteceu de ter que fazer 58 sementes da vida para aquele imóvel. Dias seguidos. 58 dias seguidos. Nossa. De tão impregnado que estava. Porque uma pessoa morreu lá dentro, a pessoa que morava lá dentro só xingava, só maltratava os funcionários. Então, como que tá aquele ambiente? Uma energia bem pesada. Alguém vai comprar né? esse lugar? Se você chega lá e você tem um pouco de sensibilidade, você fala, não. E legal que você falou isso, porque isso pode acontecer, você estava falando que você tem empresa, né? Se eu tenho uma empresa, um negócio, e de repente ele estagnou, ele parou de prosperar, alguma coisa assim, eu consigo visualizar isso também, se é uma energia, se é algo que está ali, se é no imóvel, se é, digamos, em colaboradores, alguma coisa. Consigo. Na semente da prosperidade eu consigo. Porque eu vou medir colaboradores, eu vou medir o seu espaço físico, eu vou medir a proatividade, eu vou medir o setor administrativo, o setor financeiro. E aí, quando a gente mexe e a gente começa... eu vou falar porque eu já fiz dentro da Preserve isso. De repente, estoura um negócio lá. Nossa! Porque eu mexi na energia do lugar. Um funcionário pede para sair. Incompatível. E assim vai indo. Algumas coisas acontecem no tempo certo, porque às vezes você quer um trabalho para prosperar, para tirar a estagnação de determinado local, mas existe o tempo de tudo. Sim, não vai ser imediato. E que não é o nosso. Sim. Né? E aí, se o empresário, no caso, quando você perguntou de empresa, não faz os movimentos necessários também, não adianta nada eu fazer um trabalho energético e ficar lá sentadão no sofá, de pernas para o ar. Nada vai acontecer. Se eu falar para ele que os processos dele estão em baixa vibração, que ele deve olhar para os processos, e ele não olha para os processos e fala assim, não, eu quero o cliente, então vamos trabalhar cliente. Aí o cliente chega, o processo está deficitário, e ele não consegue manter o cliente. Que é muita queixa de empreendedora, né? Consegui clientes novos, eu parei de vender, eu estagnei, eu não estou crescendo, eu não sei o que está errado. E aí essa confusão faz com que elas desistam muitas vezes e daí fiquem nessas transições de carreira. Eu sou advogada, mas eu faço... Vou voltar para CLT. Vou voltar para CLT, eu também CLT. faço alguma outra coisa, ou vendo alguma coisa por fora. A pessoa fica meio... realmente desequilibrada e um pouco perdida, porque ela não consegue visualizar isso, Sim, né? Porque ela, às vezes, está indo atrás da coisa errada. Porque, energeticamente, ela precisa resolver aquilo. Quando ela resolver aquilo ali pontualmente, vamos colocar colaboradores. Aí você pergunta para a pessoa, o que você faz para os seus colaboradores para incentivar? Porque a vibração está super baixa, eles não têm vontade de trabalhar, de estar na empresa. Não, porque eu tenho um que está aqui há 15 anos e tal, eu tenho outro que também é antigo. Há 15 anos a pessoa está lá fazendo a mesma coisa, tendo o mesmo incentivo. Ou a gente escuta hoje, não para ninguém. A pessoa entra e sai, entra e sai. Tipo, poxa, não vem, não para. Então, tudo isso, com certeza, tem um desequilíbrio. Sim. Então, a gente consegue equilibrar também. E, além disso, também, no caso, né, das empreendedoras da comunidade, também é um baita de um exercício de autoconhecimento, né? Eu acho assim que quanto mais a gente se conhece, melhor a gente consegue entender o nosso caminho, né? Porque a gente vê, como a gente acabou de comentar, assim, a pessoa começa trabalhando com tábua de frio, daí daqui a pouco é social media, daí daqui a pouco ela já é não sei o quê, e vai indo, e daí não dá certo, e daí ela vai para o CLT, daí não se acerta na CLT, e daí volta, e eu acho que é uma maneira dela se conhecer e ela realmente saber. Daí tem toda a questão de propósito, né? Tantas abrir outras a coisas. consciência. Exato. Porque às vezes ela sabe exatamente o que ela gosta de fazer, o que ela sente que ela tem que fazer. Mas ela tem tanto medo do julgamento do outro que ela não faz. Só que, na verdade, ela mesma está se julgando. Porque o julgamento é interno. A gente se julga o tempo inteiro. A gente cresceu
escutando determinadas situações dos nossos pais, dos nossos avós, e a gente coloca aquilo como verdade. Principalmente o universo feminino. Exatamente. Colocam muitos medos e tabus na nossa cabeça como então, mulher, por exemplo, se a pessoa... Vamos supor, vou dar um exemplo. A pessoa cresceu vendo a mãe fazer bolo para vender e a mãe reclamando o tempo inteiro que fazia bolo, que não vendia bolo, não sei o que do bolo. Ou que era muito sacrificante que era aquilo, sacrificante que ela não queria porque tinha que trabalhar aquilo. final de semana. Blá, blá, blá. A pessoa adora fazer bolo, mas ela escutou isso a vida inteira dela, que ela não vai prosperar desse jeito. Nunca faça bolo, não vire confeiteira. Resultado, ela tem o sonho de ser confeiteira, de entrar para uma escola de patisserie, que ela pode ganhar muito dinheiro com isso. Por que não? Sim. Mas ela não faz, porque a vida inteira ela viu a mãe Viu não, né? Reclamando. Que não é. E aí ela acha, primeiro, que a mãe vai surtar, porque ela tá fazendo exatamente aquilo Não vai que... ter apoio, né? Não que vai chama. ter apoio. A rede de apoio dela foi-se. E aí ela tem toda a questão de que ela não se sente capaz. Porque ela escutou a infância inteira que não era um bom negócio. Mas se ela sente que é isso que ela tem que fazer, é isso que ela tem que fazer. E Ju, deixa eu te perguntar. Eu adoro o Palo Santo. Lá em casa, quando eu vejo que os negócios começam a quebrar, cair, eu já, né, começo a acender, a gente faz os ritualzinhos, já fiz vários de limpeza. Quando quebra. Você gosta quando quebra? Não, eu gosto também, mas essa semana passada quebrou tanta coisa. Que eu falei, gente, será que é possível? Quando quebra, que assim, foi. Ou foi quando meus gatos começam a ficar muito agitados, assim, né? Daí eu falo, opa, será que tem alguém por aqui? Fico Os brincando gatos ao são maneiro. bons porque eles são transmutadores de energia. Sim. Qualquer um. Mas assim, a empreendedora tá ouvindo a gente aqui. E ela não quer isso pra ela. Ninguém quer isso, né? Todo mundo quer prosperar, todo mundo quer vibrar legal, todo mundo quer crescer. Eu imagino que quem tá ouvindo a gente também quer isso. Você tem dicas para quem tá ouvindo a gente, assim, de coisas que possam ser feitas simples dentro da sua casa, do seu ambiente, do seu trabalho, para sua consciência, de repente, para sua limpeza de consciência, que você possa dar, é óbvio. É necessário um trabalho de autoconhecimento melhor. Mas sabe aquilo para eu dar um start, para eu ver, poxa, é isso mesmo? Bom, pessoalmente falando, eu recebo, eu aceito, eu mereço e eu agradeço. Eu recebo, eu aceito, eu mereço, eu agradeço. Repetir como um mantra. Mantra. Eu recebo, eu aceito, eu mereço, eu agradeço. As pessoas não se sentem merecedoras. Não. Quando ela ganha um presente, ela não aceita de bom grado. Se ela acha uma moeda de 5 centavos na rua, ela não agradece. A gente não aceita elogio. Não aceita elogio. Eu falo assim, mulher, assim, ai, que linda a tua blusa. Ai, que baratinho. E aí, assim, o nosso cérebro, ele é mutável, né? Sim. Existe a neuroplasticidade. Então, se a gente repete isso como um mantra todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, o nosso cérebro vai entender que aquilo é verdade. Nem que pra pessoa... pra Nem que pegar ela não ritual, acredite. não, que ela anote num caderno, deixa do lado da cama, acordou, leia. Leia. Sabe, deixando o celular, né? Qualquer lugar. Porque a partir não sei, 21 dias, aquilo já vira uma rotina, aquilo já acaba se tornando, né? Assim, pode até virar uma rotina, não quer dizer que Que ela já 21 dias acredita. aquilo vai resolver o seu problema. É. Porque Esse 21 dias é um número meio... é meio cabalístico, assim, eu não... Eu não acho que eu mudo um hábito em 21 dias. Cientificamente, não. Porque os nossos neurônios, eles demoram, se não me engano, 90 dias Pra fazer uma plasticidade. para fazerem uma plasticidade. Então, são 90 dias. É a mesma coisa de você falar que você indo 21 dias para academia, você nunca mais vai deixar de ir para academia. Ah, eu já deixei várias vezes. Entendeu? Por isso que eu acho assim... Então, assim, o hábito se forma com muita resiliência. É verdade. E aí as pessoas não têm resiliência, porque elas falham no começo. E, na verdade, elas entendem que a falha é um erro, mas quem não erra não aprende, não cresce. Verdade. E resiliência é uma habilidade, né? Hoje é uma skill extremamente importante. Sim. Assim como um aprendizado contínuo para o resto da vida. Você aprende nos erros, né? Eu costumo falar, uma habilidade do futuro, para sempre, assim, é a long life learning. A vida inteira você vai passar aprendendo. É aquela coisa assim, ó, se eu não errei, não tá certo. E também não gosto daquela teoria assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim, Gabriela, sabe como? Eu Não. acho que é possível mudar. desde Daí que não você tem quer. autorresponsabilidade da vida. Aí Acha que todo mundo tem que fazer. Exato. E não é bem assim. Né? Então, assim, esse mantra, já de cara. Quando você entra na sua casa, você tem que abençoar o seu lar. É mental. Vai fazendo.
Quando você vai num lugar, por exemplo, que de repente você acha que não pode ser legal para você, né, energeticamente falando, se blinda com uma chama violeta em torno do seu corpo, uma chama dourada, se enfia dentro de uma bolha dourada e vai linda, entendeu? Se eu atendo pessoas, por exemplo, eu trabalho com turismo, na minha agência eu atendo pessoas, Certo. ou eu sou fisioterapeuta, eu atendo gente ali, não necessariamente eu sou fotógrafa, eu já voltei de ensaios acabada, destruída e com enxaqueca. Como é que eu Minha querida alma, você vai falar para você, pro seu eu superior, que é unido a Deus. Minha querida alma, que tudo o que aqui acontecer fique neste local, que eu não leve embora nada que não é meu e que a pessoa não pegue nada que não é dela. Pronto. Faz esse mantra. Acredita que você está blindado, porque a intenção que a gente tem em qualquer trabalho energético é que vai dar o resultado que você quer. É a mesma coisa, eu posso fazer o que for aqui. Se eu não estiver intencionada na sua melhora, na melhora da pessoa, ela não vai melhorar. E se ela não se permitir receber e aceitar, porque as coisas acontecem na medida do nosso merecimento, na medida da nossa própria aceitação. Sim. Aqui, essa ferramenta tem um símbolo aqui, que é o Yoshua. Yoshua é o símbolo crístico de Jesus. Ele traz aprendizados, proteção. Aqui na ferramenta ele tem a função de trazer aprendizados. Você não vai aprender o que você não está apto para aprender. Vai ser mostrado para você aquilo que você consegue compreender. Tem muitas coisas da espiritualidade que nós não conseguimos compreender. E tá tudo bem, porque nós somos humanos. Sim. Estamos aprendendo, né? Em constante evolução, A em busca vida desse equilíbrio que a gente tá. E aí assim, eu costumo dizer muito também que a vida é feita de desafio. Exato. Não vai existir um dia na sua vida que você não vai ser desafiado a alguma coisa. É verdade. Que você, de repente, não vai se irritar no sinaleiro. Não somos santos. Somos seres espirituais vivendo uma realidade material e sentimos raiva, medo, insegurança, ansiedade. Agora, como a gente lida com isso é que vai fazer com que no final do dia o nosso equilíbrio energético esteja acima de 400 Hz, que é o que eu desejo para todo mundo. Que ótimo. Eu acho assim, tá muito legal a conversa, tá muito boa. A gente gosta desse podcast que se vira conversa de comadre, sabe? A gente passa a tarde, acho que vai ser um chacast, nós vamos fazer um chá aqui. Mas a gente já tem que ir se encaminhando pro encerramento, né, Lu? Isso, aí eu queria te falar, essa mulher que tá ouvindo, você que tá ouvindo a gente aqui, que você tá ouvindo a Ju, se interessou pelo assunto, quer trocar uma ideia com ela, como que ela te localiza? Ela me localiza pelas redes sociais, então no Instagram é JuRibeiro_terapeuta, ou pelo meu celular também, que é 419-9997-0516. E eu atendo presencialmente no Bosque Sagrado, fica próximo no Museu do Olho aqui em Curitiba, e também atendo online, daí com hora marcada. E eu ficaria muito feliz se elas optassem pelo autoconhecimento, porque a diferença que a gente tem na nossa vida quando a gente entende quando que a gente está se auto-sabotando e como que uma simples velhinha dessa daqui pode fazer a diferença no seu dia, porque não é uma vela, é o seu cuidado no seu momento. Verdade. Porque enquanto você não para se olhar, ninguém vai fazer por você. Né? Então, quando a gente tem algo assim que é sintonizado para que você se sintonize com você mesmo e tem um suporte, né? E não estou dizendo que não pode fazer terapia com psicólogo, né? Psicoterapeuta, não. É complementar. Né? Mas é complementar. E é isso que a gente quer, né? Olhar como um todo. Olhar o indivíduo como um todo. Como um todo, né? E como único. Porque somos únicas. Né? Nossa, exatamente. Fantástico, Ju. E deixa eu te perguntar uma coisa, para a gente ir encerrando aqui. A gente gosta de fazer essa pergunta para as empreendedoras. O que é empreender para você, Ju? O que é o empreendedorismo na sua vida?
Você já experimentou mais de um nível, né? Vocês começaram a empreender, já empresariou. Agora você está empreendendo na terapia. Então, você já está mais descolada, assim. Mas eu vi que o bichinho continua ali, porque você chegou numa idade e falou, opa, agora eu vou empreender em outra coisa. Porque foi esse chamado que você teve para fazer algo. Sim. E o que é isso para você? É a gente contribuir com algo ou alguém. Legal. Eu acho que ninguém empreende simplesmente por hobby. Todo mundo quer contribuir com alguma coisa, alguém ou com a si mesmo. Verdade. Então, empreender é a nossa forma de contribuir com o outro, com o todo e com a gente mesmo. Seja para o nosso próprio autoconhecimento, para o nosso próprio enriquecimento ou sucesso, mas quanto mais sucesso você tem, você gera o quê? Empregos. Você gera autonomia para outras pessoas. Então, é fazer o bem, é gerar mais, né? Então, o empreender não se trata só de mim, né? Nem da minha empresa Jussara como terapeuta, nem da minha empresa Preserve com meu marido de sustentabilidade. Se trata de muito mais. Sim, é uma coisa muito maior. É muito maior. É o que a gente fala aqui no Curitibana, nós entendemos que dentro da comunidade, a gente observa isso diariamente, que conforme a comunidade e as empreendedoras aqui próximas, elas vão prosperando, essa energia ali dentro começa a reverberar e gera um propósito maior, né? A gente vê esse movimento, nós vemos isso acontecendo e é sensacional. Eu costumo falar que acaba sendo um ciclo virtuoso ali dentro, porque uma ajuda a outra, a gente traz conhecimento e desenvolvimento pessoal. Estimula, né? Estimula aquela que quer desistir. Exato. E desenvolvimento pessoal foi um dos pilares que a gente pontuou como necessário na jornada empreendedora dessa mulher, porque você pode ter habilidades, né? A tua hard skill, as tuas competências profissionais, você pode ter outras habilidades, mas se você não se entender, se você não se conhecer e se desenvolver, e o desenvolvimento passa pelo autoconhecimento, não tem como, não é só um desenvolvimento intelectual ou profissional, dificilmente você vai conseguir chegar a um lugar ou você vai fazer que nem as mulheres que chegam para você um burnout, porque você esgotou aquilo, né? E por mais que você tenha, às vezes, ferramenta, um apoio, né, da família, que algumas não têm, né? Algumas não têm nem marido, são pai e mãe, né? Então, a gente sabe que isso tem também. Você ainda assim pode se sentir perdida e ficar pulando de galho em galho, né? Como vocês comentaram aqui. Então, a gente tem que, sim, se autoconhecer para ir direto. Para saber exatamente e assumir quem a gente sempre foi. Exato. Porque nós somos uma alma. E continuaremos a ser. Pelo menos eu acredito nisso. E nunca estamos desamparados. Então, isso é algo que eu aprendi também, que a gente tem algo maior cuidando da gente. Por mais que algumas pessoas se esqueçam, a gente sempre tem amparo. É verdade. Né? Então, assim, a gente tem um Salvador e ele nunca vai soltar a nossa mão. Por mais difícil e desafiador que seja. E os desafios servem para o aprendizado. Se a gente não erra, não está certo. E comemorar as conquistas. Com certeza. Porque senão a gente não consegue ir passando os degraus, né? Então... E eu fico à disposição. Ah, Ju, obrigada. Né? Tanto de vocês, adorei como a de conversa. Fiquei cheio de curiosidade aqui, de um monte de coisa. Depois eu te procuro. Eu também. Vou super procurar. Depois eu procuro você, vou te seguir lá na rede. Mas para você, mulher que está aqui, está acompanhando a gente, seja pelo Spotify ou YouTube, se você gostou desse assunto ou de outros que a gente já colocou no ar, compartilha esse vídeo com outras mulheres, que pode ser extremamente importante, né? Para várias, assim, conforme você está recebendo essa informação, ela pode ser de extremamente relevância para outras mulheres também. E, Ju, obrigada. Obrigada pela participação na comunidade. Eu espero que todas possam ser mestres de si mesmas. Ah, com certeza. Obrigada. Obrigada, eu que agradeço.